tudo bem? Se você tem dúvidas sobre restauração do seu casamento ou pessoal, vem com a gente que a gente vai te ensinar aqui. Bem, hoje nós vamos falar sobre filhos, o impacto do divórcio na vida dos filhos. Vou colocar aqui. Olá, boa noite. Vou chamar a pastora. Eu vou colocar aqui e fixar. Deixa eu ver se a pastora já tá aqui. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, pastora. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo, tô terminando de ajeitar aqui. Pronto. E aí, Tati? Boa noite. Tudo bem com Tudo você? bem? Tudo Tudo. Tirando o ótimo. calor, né, que eu ainda não me adaptei. Somos duas. Também não. Não me adaptei a esse calor ainda. Tudo de bom, o É resto. Agora o difícil, é bem mais calor. quente, né? Boa noite, meninas. Boa noite a todas. Pastora, eu não sei se eu já comentei, esse é um trabalho que a gente faz aqui na internet, voluntário, com meninas de diversos lugares do Brasil, meninas que se dispuseram a ajudar outras, mulheres que se dispuseram a ajudar outras, mulheres que já passaram por algum tipo de restauração no casamento ou de divórcio, e já passaram por esse processo que não é um processo fácil, e nós nos juntamos e fizemos esse Instagram, e através desse Instagram várias pessoas entram em contato e nós temos um grupo, grupos de estudo. Desse grupo saem vários trabalhos aí. E a gente Que sente a lindo. necessidade, muito bacana. E a gente sentiu muito a necessidade de falar sobre filhos, sobre os filhos nesse processo todo, porque ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma mãe muito angustiada que o marido saiu de casa e ele arrumou uma outra mulher, e essa mulher, e ele está fazendo com que a criança chame essa mulher de mãe, né? E ela estava muito angustiada sem saber o que fazer, pedindo ajuda. Então, esse é Sim. um dos motivos, né, que eu pedi, te convidei. Para quem não conhece, a pastora Renata, ela é psicopedagoga, pedagoga, palestrante, e entende bastante dessa parte de filhos, de crianças. Fala um pouquinho, pastora. É um prazer estar aqui, Tati. A gente se conhece há pouco tempo, mas já tenho um carinho muito grande por você. E, assim, gente que é apaixonada por gente, a gente logo se identifica, né? Porque Sim. é o que a gente gosta de fazer e é a minha profissão. Trabalho com educação, com aprendizagem. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, estou terminando minha especialização em desenvolvimento infantil. Mas, assim, é realmente a paixão, né? Trabalhar com pessoas, com famílias e acompanhar, assim, o desenvolvimento de uma família, o desenvolvimento de uma criança é realmente apaixonante. Você me chamou para falar sobre esse tema, até comentei com a Tati, falei, ó, a gente precisa combinar uma outra live para falar sobre educação de filhos, né? Porque não tem como a gente falar sobre restauração de famílias, restauração de casamentos, sem a gente tratar desse assunto também, né? Porque os filhos fazem uma parte muito importante daquilo que é um casal, né? Daquilo que é uma família e muitas vezes interfere sim no casamento e é preciso saber lidar com isso, né? Agora, o nome Sim, do Instagram é Casal Restaurado. E a gente está aqui falando de separação, gente, como é que pode isso? Mas a gente precisa deixar claro aqui que a nossa intenção da Tati, do Instagram, a minha intenção é sempre a restauração da família. É sempre a sempre, restauração da sempre. família como um todo. E a criança faz parte disso. Então, muitas vezes, eu acredito que o teu público aqui
seja na sua grande maioria de pessoas que estejam lutando pelo seu casamento, lutando para restaurar o seu Sim, casamento. Então, nessa luta, nem sempre o casamento já está restaurado, né? Ele está sendo restaurado. E nesse processo, muitas vezes, tem filho e ele precisa ser atendido também, né? Ele também precisa ser visto. Então, eu acredito que o intuito desse tema seja esse, porque é óbvio, a gente quer a restauração exato. do casamento. Mas a gente precisa Sim, proteger as crianças, porque elas não sabem se proteger sozinhas, né? Então, é sim. importante falar sobre Eu, isso. sim, o nome do Instagram é Casal Restaurado, até como um nome profético. Nós acreditamos que os casais todos serão restaurados. Então, é um nome já afirmando que o casal está E eu restaurado, mas nós amei. sabemos que existe Comecei um a seguir processo. agora há pouco tempo, já estou amando. Parabéns pelo lindo Então, trabalho. obrigada. E a gente acredita nisso, né? Mas sabemos que muitos maridos já saíram de casa, muitos já entraram com processo de divórcio, e as crianças ficam nesse meio. E eu tenho algumas perguntas, eu vou começar com elas, tá bom? Para a Vamos lá. gente começar a live. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, pastora, sobre o guarda compartilhada. Hoje em dia é muito comum, né? Antigamente as pessoas, a guarda sempre ficava com a mãe, nesses casos, e hoje eles se Sim. separam e logo já tem essa 15 dias na casa do pai, ou uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe, e a criança fica sem um lar, né? Eu quero saber se isso faz bem para a criança, é bom para a criança ou não. É importante falar disso, Tati, porque realmente hoje em dia, na grande maioria dos divórcios, se faz a opção pela guarda compartilhada. Mas assim, quem nunca passou por isso, que bom, tomara que você nunca passe, às vezes tem uma ideia errada do que é a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada, na verdade, ela não significa que a criança não tenha um lar fixo. Não quer dizer isso. A guarda compartilhada não é necessariamente passar 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe, né? A guarda compartilhada pode ser numa residência fixa. Então, a criança vai morar com a mãe, por exemplo, que é o mais comum de acontecer, e vai passar os fins de semana com o pai, ou até mesmo fins de semana alternados com o pai. Guarda compartilhada não quer dizer residência compartilhada, né? A guarda compartilhada, do meu ponto de vista, é a mais adequada. Quando ela é feita desta forma, a guarda compartilhada significa que os dois têm responsabilidade sobre a criança. Os dois precisam manter essa criança financeiramente, emocionalmente, intelectualmente. Então, os dois são responsáveis por ir a uma reunião de pais, os dois são responsáveis por ir a um pediatra, né? Agora, a residência, isso quando se faz a opção pela guarda compartilhada, que a decisão é do juiz, crianças acima de 12 anos já são ouvidas, né? Já se pergunta para elas o que elas preferem, mas a decisão continua sendo do juiz. E quando se faz a decisão pela guarda compartilhada, o pai e a mãe precisam combinar onde essa criança vai passar o seu tempo. Ela vai passar a semana com a mãe, fim de semana com o pai, por exemplo. Isso é um acordo entre os dois. Então, não necessariamente que a guarda compartilhada a criança vai morar lá e cá, entendeu? Ela pode sim ter uma residência Entendi. fixa. E aí eu acho vantajoso. Porque a criança ficar uma semana numa casa, uma semana na outra, realmente não é bom. A criança precisa de rotina, né? A criança vai se sentir mais Precisa. segura, mais confortável com rotina. Agora, se não for assim, se for com residência fixa, a guarda compartilhada, ao meu ver, é a melhor opção mesmo. É que eu atendi uma moça que ela fica com uma semana, fica na casa dela e uma semana na casa do ex-marido. Então eu achei bem complicada essa situação, né? Porque a criança, É tudo bem que eles complicado. moram perto, então, mas ela perde, ela fica totalmente sem rotina, né? Sem saber onde é o lar, É na verdade. possível, não é impossível de você implantar uma rotina dessa forma, mas é muito difícil. Porque, mesmo a gente sendo regradinho com a rotina do nosso filho, às vezes surge uma reunião que não estava na rotina, uma consulta médica que não estava na rotina, já dá uma bagunçadinha. Imagine ficando uma semana numa casa, uma semana na outra, né? E fora que as É regras são complicado. diferentes, não são as mesmas regras. E até uma situação também que muitos pais perguntam é sobre isso, né? Ah, mas ele vai para a casa do pai e lá pode comer doce, e aqui eu não deixo. Como é que fica isso?
Se não houve um acordo, se o pai e a mãe não conseguiram sentar e estabelecer juntos as regras que vão ser seguidas nas duas casas, então você precisa fazer o seguinte: lá na casa do seu pai vai ter as regras que tem lá. Aqui nós temos as nossas regras. E vai ter que fazer na sua casa, quando a sua criança estiver com você, implantar as regras que você acha saudável. E aí, na casa do outro, não tem como mais você interferir. É a nova realidade do teu filho. Ele tem agora duas casas. É. Então, infelizmente, a gente sempre fala, o ideal é o pai e a mãe sentar, conversar, estabelecerem juntos as regras que vão ser seguidas nas duas casas. Se isso não for possível, às vezes isso não é possível nem no casal que está junto, Tati, né? Às vezes Verdade. o casal está junto, eles não conseguem decidir as regras, como vai ser educada essa criança. Imagine separado. Então, assim, não desista de implantar as tuas regras na tua casa. Ah, é que lá ninguém obedece, mas quando tiver com você, vai obedecer. E é bom para a criança crescer percebendo isso. Quando ela for adulta, ela vai lembrar que na casa da minha mãe, quando eu estava com a minha mãe, eu não podia falar palavrão, por exemplo. Então, isso vai ficar interiorizado nela. E quando ela tiver idade para fazer a opção do que ela quer para a vida dela, ela vai ter tido a oportunidade de experimentar, de vivenciar as duas formas. E aí ela vai escolher aquilo que for mais correto para ela, né? Mas ela vai ter tido a oportunidade de vivenciar isso. Então, não desista das regras porque na casa do outro elas não são cumpridas. Insista que na tua casa seja dessa forma. E nesse caso, por exemplo, quando vai para a casa do outro, né, pastora, do marido, por exemplo, que a gente trata 90% são mulheres, né, que entram aqui. Sim. E lá ele já tem uma outra pessoa lá, e essa pessoa quer educar a filha, o filho dessa mulher. O que ela pode fazer nesses casos? Impor então, na casa dela e não permitir. Tem até a situação que você comentou, né? Que você atendeu uma pessoa essa semana e o pai queria que chamasse a moça de mãe. Então, isso é assim, esse pai tá, né? Ele tá bem... Fora da casinha. Sim, tá completamente, coitado, transtornado. Tem alguma situação aí muito grave acontecendo na vida emocional desse homem para falar isso. Não faz o menor sentido pedir isso para a criança. Não é pedir que respeite. É óbvio que seja educado com a minha... Essa é minha namorada, a gente vai conviver com ela, então você vai precisar respeitá-la. Ok. Agora, chamar de mãe é completamente abusivo. Nunca, né? Assim, Tati, eu trabalho com crianças, né? Então, a minha defesa, o meu levantar de escudo sempre vai ser em prol deles. E assim, eu acho que às vezes a gente demora demais para intervir em casos de abusos. Porque a gente fica esperando, a gente tenta falar, a gente tenta resolver, a gente até reclama, assim, fica indignado, mas a gente não tem uma atitude, né? Abuso mental, abuso psicológico com uma criança é tão grave quanto um abuso físico, sabe? Então, assim, você impor para uma criança que chame uma outra mulher de mãe, isso é um abuso psicológico. Eu denunciaria. Eu iria até uma delegacia e faria uma denúncia. Ele, no mínimo, vai ser notificado. Ah, não vai dar em nada. Perfeito. Ele vai ser notificado. Né? Vai ficar ali registrado, ele vai entender. porque isso é abuso psicológico. Vai entender o recado. Vai entender o recado. Você deixou ali algum registro de um abuso psicológico que está sendo feito com essa criança. Agora, é óbvio, vai tentar conversar antes, saber, né? Conversar com ele, tentar intervir. Mas eu não demoraria muito, não. Eu acho que a gente está demorando demais para proteger as nossas crianças. A gente está cansado de ver aí um monte de casos que se alguém tivesse se levantado para defender a criança, não teria terminado em tragédia, né? Então, abuso psicológico eu acho tão grave quanto físico. Eu denunciaria. Justamente, essa live é muito importante nesse mês que a gente está presenciando esse horror desse caso, né? Justamente porque pais se separaram e colocaram uma criança no meio dessa confusão toda e que acabou nessa tragédia, né? Então, a gente não pode realmente achar que está tudo bem. Né, uma coisa dessas, não está. Exatamente.
chegam até nós muitas mulheres que são traídas pelo marido. Elas ficam devastadas e muitas desenvolvem depressão. Qual o seu conselho como mãe e pastora e psicopedagoga? O que fazer para diminuir os traumas desses filhos, dessas crianças? Então, Tati, é difícil, assim, eu também sou mulher, também sou casada, e eu sei que, às vezes, a gente tem algum problema, alguma situação na nossa vida pessoal, e é óbvio que naquele dia você não tá tão bem, assim, para brincar com o teu filho, para fazer uma lição de casa com ele, né? E quando isso se prolonga, quando é um problema que a pessoa já está enfrentando ali há algum tempo, é mais tempo que essa mãe não está tendo qualidade com esse filho. Sim, é importante pedir ajuda. O que eu diria para essa pessoa, né, essa situação que você está colocando, eu tenho na minha família, assim, muito próxima, parentes muito próximos meus, que houve uma separação e foi uma separação traumática, repentina, houve traição e essa mulher entrou em depressão. E eu vi muito de perto como que essa criança, né, tinha 2 filhos envolvidos e como que esses meninos viram, de repente, o pai fora de casa e a mãe em depressão, trancada dentro do quarto. Então, eles perderam os 2 de uma vez só. Né? Foi uma situação muito traumatizante para essas crianças, que são pessoas da minha família, eu acompanhei muito de perto. Então, assim, o que eu diria você não tem culpa de estar depressiva, você não tem culpa de não estar nesse momento apta, saudável emocionalmente para cuidar dos teus filhos. Se é o teu caso, procure uma ajuda profissional, procure um psicólogo, né? Vá a um psicólogo, procure uma terapia, procure ajuda para essas crianças. Agora, ano passado, eu estava atendendo uma criança como psicopedagoga, estava acompanhando essa criança, e a mãe tinha acabado de ter um segundo filho e ela entrou em depressão pós-parto. Então, esse menino faltou no atendimento, eu liguei, procurei saber, olha, ele faltou, tá tudo bem. E ela falou ali, eu não senti muita firmeza, falei, acho que ela não tá bem. E aquilo ficou me incomodando de noite, já fora do horário comercial, eu liguei para ela. E eu falei, olha, você me desculpa, eu não quero entrar na tua intimidade, mas eu tô sentindo que você não tá bem. Né? Você já procurou ver sobre depressão pós-parto, né? E ela falou, eu acho mesmo que eu tô com depressão. E eu falei para ela, pega as tuas coisas e vai para casa da tua mãe agora. Vai para casa da tua mãe, não coloca a vida dos teus filhos em risco. E ela, graças a Deus, seguiu o meu conselho, pegou as coisas dela, foi para casa dos pais, porque ela tinha essa rede de apoio. E ela passou ali algumas semanas, até que ela começasse a terapia com o psicólogo, com o pai e a mãe dela, observando, ajudando a cuidar do recém-nascido e do mais velho. Então, assim, se a separação trouxe esse extremo de depressão, trouxe esse extremo da mãe não se sentir apta a cuidar dessa criança, procure uma ajuda. Não fique sozinha dentro de casa com essa depressão. Isso pode ser muito danoso emocionalmente e até situações mais graves que a gente vê aí em noticiários, né? Aquela família americana que a mãe estava em depressão pós-parto. Então, assim, é sério, né? Depressão pós-traumática. É importante procurar uma ajuda. Eu diria, Tati, que assim, numa situação em que o casamento está em crise, essa família já deveria estar fazendo terapia, independente de qualquer coisa. Já tinha que ter procurado um psicólogo para estar acompanhando esse processo. Procura, ele vai te ajudar, ele vai te fazer enxergar a situação com outros olhos. Então, eu acho muito importante, nesse caso, principalmente nesse caso assim, mais grave, procurar uma ajuda de um psicólogo. E uma rede de apoio, né, com essas crianças, que possa ajudar com essas crianças até que essa mãe esteja mais estabilizada. Amém. Tem uma pergunta aqui do Instagram. Como amenizar a dor da ausência do pai na vida do filho? Então, a segurança da criança, ela vem de uma só situação, da perspectiva de continuidade emocional. Então, a criança precisa ter a perspectiva de que vai continuar sendo amada,
de que vai continuar tendo lazer, tendo o passeio que ela gosta tanto, a brincadeira que ela gosta tanto, a casa da vovó que ela gosta tanto, o passeio na casa do priminho que ele gosta. Então, a criança precisa ter uma perspectiva de continuidade emocional. Você gerando essa perspectiva para a criança, ainda que seja uma perspectiva, que isso não esteja acontecendo no momento. Então, falar para a criança, olha, por enquanto, a gente vai ficar alguns dias sem poder ir na casa da vovó, mas você vai. Antes do seu aniversário, por exemplo, né? Antes das férias, nós já vamos ter voltado a frequentar a casa da titia. Então, você dá essa perspectiva para ela. Tem muitas coisas que pode ser feita para que essa separação não seja tão nociva para a criança. Vai gerar impacto, vou fugir disso. Mas isso pode ser muito amenizado dependendo da maneira como os pais vão levar essa situação. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: vocês não passem as informações para as crianças antes que vocês realmente estejam resolvidos. O que acontece muito, Tati? O casal briga e fala, eu vou me separar, eu vou embora dessa casa. E aí já chama os filhos e fala, tô indo embora. No dia seguinte faz as pazes e tá de volta em casa. Tem muito isso. Né? Então, assim, nossa, acontece demais isso. E isso é muito prejudicial para a criança. Então, se resolvam. Tenham certeza do que vocês vão fazer. Vocês realmente estão se separando? A primeira coisa, combina o que vocês vão falar. E aí se sentem com essas crianças e conversem com elas. Com a idade. Né? Aí, como vai ser essa conversa, varia com a idade das crianças. Se você tiver filhos com idades muito diferentes, vai precisar fazer separado. Então, você vai sentar e vai conversar. A pessoa que for sair de casa, geralmente é o marido, que vai morar em outro lugar, não saia do dia para a noite. Então, é possível sempre fazer isso? Nem sempre. Às vezes, a separação é uma briga, é fruto de um adultério, né? Às vezes, não tem condição de fazer isso. Mas se vocês conseguirem esse grau de maturidade, né? Que é bem difícil de alcançar, mas se vocês conseguirem isso, vai fazendo a saída aos poucos. Hoje o papai não vai dormir em casa. Hoje o papai vai dormir na casa nova dele. Amanhã eu volto. Na semana seguinte, olha, o final de semana inteiro o papai não vai dormir em casa. Deixa os portas-retratos com a foto do papai. Não pega, sabe? Senta com o filho e fala assim, mamãe e papai estão se separando, cada um vai morar numa casa a partir de hoje. Aí o pai levanta dessa conversa, vai no quarto, coloca tudo na mala e vai embora. Porque seu pai não presta, porque seu pai não vale nada. Não é? Ainda pode. Traumatizante, Tati. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Sabe como que essa criança se sente? Como se você estivesse andando de avião e aí, de repente, o piloto e o copiloto começam a gritar um com o outro e brigar um com o outro. Que desespero. E aí, o copiloto tá com um objeto no piloto. E o piloto xinga o copiloto de palavrão. E o copiloto sai andando pelo avião gritando. Como que você, como passageiro desse avião, você se sentiria? É exatamente como a criança se sente. Meu Deus, olha que exemplo. A criança fala, meu Deus do céu, vai desmoronar tudo. Meu piloto e o meu copiloto estão brigando, esse avião vai cair. É assim que a criança se sente. Então, fazer isso aos poucos. O papai leva uma mala no primeiro dia. Depois, na semana seguinte, ele volta, dorme uns 2, 3 dias no sofá ou no quarto de hóspedes. Na semana seguinte, ele volta, leva o restante da mala, né? Ah, mamãe, deixa o copo preferido do papai lá no armário. Não tire e joga fora. Sabe? Não tira as fotos dele de casa. Deixa as fotos dele. Ai, mas isso tá me doendo. Eu não quero ficar olhando. Mas pensa que se você que é adulta tá se traumatizando com essa situação, imagine a criança. Imagine a criança. Né? Então, uma dica que eu acho que é importante, que eu sei que não é fácil, mas que seria maravilhoso se os casais conseguissem fazer isso. Fazer essa transição aos poucos. Vai saindo de casa aos poucos e envolve a criança na arrumação da casa nova. Então, por exemplo, o papai voltou para a casa dos avós, ou ele alugou um lugar para morar sozinho, leva a criança lá, pede para ela ajudar a pintar uma parede, pede para ela ajudar a arrumar como que vai ser o cantinho dela nessa casa, né? Envolver ela nisso, mas ir fazendo aos poucos. Não tira esse pai da vida dessa criança, todos os objetos, tudo assim. Porque aí é muito mais traumatizante.
muito mesmo. Tem uma pessoa aqui que está perguntando qual a idade a criança realmente sente essa saída do pai. Qual a idade aproximada, assim, que ela percebe essa situação? Desde bem pequena? Desde bem pequena. A criança é bebê até 2 anos. A partir de 3 anos é criança, né? A gente chama criança a partir de 3 anos, tá? A partir de 2 anos é bebê. Então, até 2 anos ela vai sentir menos, bem menos. Porque até 2 anos é aquela fase que a criança ainda acha que ela é uma com a mãe, né? Ela ainda está se percebendo como indivíduo, né? Ela ainda está se percebendo como uma pessoa isolada da mãe. Então, o afastamento da mãe até 2 anos é mais prejudicial, né? Agora, em qualquer época, vai ter algum tipo de dano, mesmo bebê, mesmo bebê. Se esse pai estava presente, todo dia de noite chegava, pegava esse bebê no colo, tinha contato, vai sentir. Agora, a partir de 3 anos, ele já tem mais entendimento de que o pai saiu de casa. Então, a partir de Entendi. 3 anos, já precisa fazer dessa forma que eu falei, de Já conversar, com de ir aos saindo aos poucos. poucos, a partir de 3 anos. Pastora, e as brigas? Casais que vivem brigando na frente desses filhos? É a É mesma muito coisa? legal você falar isso. Eu ia falar isso. Porque as pessoas que estão aqui nos assistindo são pessoas que estão lutando para restaurar seu casamento, E né? muitos dentro Então, de casa provavelmente ainda. está provavelmente está tendo algum tipo de conflito, né? Teve alguma situação e você está precisando restaurar o teu casamento e está aqui buscando essa restauração. Então, assim, Tati, o que eu tenho para falar é assim, é duro, mas é o que eu preciso falar. Pode Nunca falar. brigue na frente do teu filho. Não tem fórmula mágica, não tem como eu falar assim, olha, faz isso ou faz aquilo. Não, não tem o que fazer. O bom é não brigue na frente do teu filho. Não discuta na frente dele. Eu não estou dizendo de agressão física, eu não estou dizendo daquelas pessoas que quebram objetos, que gritam, que falam palavrão. Eu estou dizendo da discussão mesmo, discussão de casal, sabe? Aqui em casa, por Pode. exemplo, eu já tenho filhos grandes, né? O meu filho mais velho já tem 17 anos. Então, já entende tudo. Qualquer coisa que eu falar com o pai, ele vai entender, né? Eles já são grandes. Então, muitas vezes, eu e meu marido, a gente sai, a gente vai no carro. A gente Melhor. vai dentro do carro para poder conversar. Tá Porque qualquer certíssima. lugar aqui dentro de casa que a gente conversa, eles vão ouvir. Então, tem situações que a gente acha que não é adequado que eles participem, que eles tenham conhecimento, a gente vai lá para o carro, a gente sai, vai numa padaria tomar um café da tarde juntos, aí a gente um café da manhã juntos, a gente aproveita esse momento para resolver alguma situação que a gente esteja precisando resolver, para não fazer na frente deles. Então, assim, tem que ter Perfeito. muito domínio próprio, Tem. tem que ser muito Muito trabalhada no equilíbrio interior. Tem. De vez em quando vai escapar? Vai. Mas ponha isso como uma regra no teu casamento. Nós não discutiremos na frente dos nossos filhos. Isso perfeito. vai fazer muito bem para o teu filho, mas vai fazer bem para você também. Porque aí vocês Olha, vão ter que se segurar para conversar num outro momento e vocês vão conversar com calma. Né? Vocês vão conversar com depois que certeza. já tiverem se E aí depois acalmado. vai ser ótimo. Já não vai precisar nem discutir mais. Exatamente. Exatamente. Acho que é uma afirmação aqui. Pensando também na situação de que esse casal se reconciliar, o pai volta com a imagem paterna totalmente destruída. Exatamente. Aí o casal restaura. Aí a mãe já fez a cabeça da criança falando que o pai é isso, que o pai é aquilo. Aí quando volta vai ter que convencer a criança de que o pai não é nada disso do que ela falou lá atrás, né? É bem complicado. É Exatamente. a alienação parental, que até eu fiz um texto sobre isso hoje, porque elas distorcem tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto o pai fica falando mal da mãe, Sim, quanto a mãe fica falando mal do pai. E na verdade, sim, é não tem terrível. É. querendo voltar, querendo restaurar e destruindo a imagem um do outro. É complicado. E às vezes até dentro de casa mesmo, Tati. Às vezes não, nem é É um casal separado, mas, por verdade. exemplo, vou dar um exemplo.
Alienação parental não é só quando a mãe impede o filho de passar o fim de semana com o pai, mas é todas as vezes que um pai ou uma mãe denigra a imagem do outro. Então, por exemplo, se o filho pede algo para o pai, fala, pai, deixa eu ir brincar na rua, por exemplo. Deixa eu ir na casa do meu amiguinho fulano, e o pai fala, não vou deixar, por isso, e o pai sai para trabalhar. Aí a mãe chama o filho e fala assim, vai, pode ir. A mamãe deixa você ir. Eu não conto pro papai. Ó, não conta pro papai, mas eu deixo você ir. Ai, teu pai é muito cismado, pode ir. Ou, isso também é alienação parental. Ou então, quando o pai fala assim, pode comer o doce, a tua mãe é neurótica. Imagina, ela não deixa você comer, mas eu deixo. Tua mãe é doida, pode comer. Olha, Isso também é. Então, assim, não é só quando o casal está separado, né? Tem essa situação dentro de casa, muitas vezes. E isso é extremamente prejudicial para a criança. Agora, uma coisa também que a gente precisa pensar aqui, Tati, é assim. Essa nova lei da alienação parental, ela obriga a pessoa que tem a guarda da criança a permitir que o outro veja. A permitir que, né, ela é obrigada a deixar passar o final de semana com o pai, ela é obrigada a deixar passar esse final de semana com os parentes. Enfim, mas a gente também tem que pensar no seguinte, se há algum tipo de abuso, se há algum tipo de violência com essa criança, essa mãe muitas vezes é obrigada pela lei de deixar o filho passar o fim de semana numa casa onde ela sabe que ele está correndo risco. Né? Que ele pode sofrer algum tipo de abuso. Então, eu acho que isso deveria ser revisto, sabe? O juiz, ele sempre diz, a criança, o pai tem o direito de levar, tem que deixar levar. E aí, se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver vários vídeos de crianças sendo, assim, puxadas dos braços da sua mãe, porque elas não querem ir passar o final de semana com esse pai, mas o juiz obrigou, e elas são forçadas aí. Muitas vezes tem muita mãe que quer denegrir a imagem do pai, mas também tem muito caso de agressão e por isso a mãe não queria deixar. Então eu acho que tudo quando envolve família tem que ser visto caso a caso, não dá para generalizar. Não tem regra, né, pastora? Não tem regra. Como a gente fala também, no casamento também não tem regra, cada caso é um caso, cada casal. Sim. Não existe um manual, como restaurar seu casamento, igual pessoas fazem por aí. Não existe, cada caso é um caso. É complicado. E o que faz? Seria ótimo se tivesse, né? Muito bom. Mas o que faz quando, num caso desse, ela pode ir na polícia e falar, meu filho não quer, e pedir para rever essa situação? Pode, ou ela não consegue? Demora. Demora? Demora Terrível. muito, né? E a criança sofrendo. A lei tinha que ser revista. A lei tinha que ser revista, porque quando a criança chega dizendo a tia bateu em mim, por exemplo, quando tem uma madrasta, quando tem um padrasto, e fala, o tio bateu em mim. É o caso agora, né, do erro. Foi exatamente assim, ele falou pro pai, o tio bateu. Né? Pai, o tio brigou, o tio falou que eu atrapalho a mamãe, né? Tem vários relatos. Então, esse pai, o que ele fez? Ele ligou para averiguar, né? Quando ele percebeu que estava acontecendo realmente algum tipo de agressão, até isso ser revisto demora muito. Então, o que tinha que ser revisto é a lei, né? É a lei de alienação parental, porque ela é muito boa nesse sentido das mães que denigrem a imagem do pai, que proíbem o pai de ver os filhos. Ela é boa nesse sentido, mas em contrapartida ela deixou as crianças um pouco vulneráveis em caso de agressão. Terrível. Infelizmente. Precisa rever mesmo, né? Nossas leis todas precisam ser revistas, né? São. Quem sabe agora, depois desse caso, né, a opinião pública faz alguma coisa. Você vê nos Estados Unidos com esse caso do rapaz negro que foi morto pelo policial, as leis vão mudar. Todos os estados estão mudando as leis. Sim. Então, quem sabe com esse caso a gente consegue alguma coisa também aqui. Muitas mulheres que estão com seus maridos fora usam os filhos para se aproximar do marido. Qual que é a sua opinião, pastora? Para se aproximar, tem usam muito, os né? filhos para conseguir,
Tem bastante isso. Assim, filho, ô Tati, ninguém fica casado por causa de filho. Porque é Não, um casamento que tá ruim, um casamento que está destruído, que não está legal, a criança não vai estar bem também. A criança não fica bem pelo simples fato que pai e mãe moram juntos. Né? Para a criança estar bem, tem uma série de fatores, não é simplesmente o pai e a mãe morarem na mesma casa, tem um monte de outras coisas, né? Então, assim, quando um casal continua casado, é porque ainda existe algum sentimento, não é porque tem filho, né? Pode não. até falar que é, mas não é. Então, então não adianta a gente querer usar o filho para que esse marido volte. Se ele voltar, vai ser por você, não vai ser pela criança. Então, assim, vocês, parentes, vocês serão sempre, né? Sempre vai ter um vínculo parental, porque vocês são pais da mesma criança. Esse vínculo não se desfaz mais, não acaba mais. Então, assim, esse vínculo precisa ser saudável, precisa ser maduro, precisa ser adulto, para que as coisas possam fluir de uma boa maneira. Você conquistou esse marido de alguma forma, né? Lá atrás, quando ele te levou até o altar, quando ele deu o nome dele para você, se ele fez isso, é porque de alguma forma você conquistou ele. De alguma forma, ele se apaixonou por você e desejou se casar com você. Então, deixa eu te falar uma coisa, você já sabe qual é o caminho. Naquela época, você não tinha filho com ele. Você não tinha filho com ele. E ele se casou com você. Então, você já sabe. Você conhece esse homem melhor do que ninguém. Você conhece esse homem ou essa mulher, né? No caso dos maridos que estão aí tentando reconquistar a esposa. Você conhece essa pessoa melhor até que a mãe dela. Porque a mãe dela não conhece certas partes da vida íntima dela que você Verdade. conhece, né? É, Então, você conhece tão bem, intimamente, o gosto, o que gosta, o que não gosta, o que deixa triste, o que deixa bravo. Use essas ferramentas, porque essas ferramentas, sim, levam uma pessoa a se apaixonar pela outra. Não use o seu filho, porque é cruel. É é cruel muita com o outro, mas principalmente com a criança. verdade, professora. Eu tenho uma última pergunta aqui do Instagram, na Vamos lá. caixinha. Quando a mãe ou o pai sofre violência em casa, como fica o emocional dessa criança? É complicado. A maioria dos adultos que são violentos tiveram um lar violento na infância, a grande maioria, né? Sim, é um Presenciaram de espelho, né? alguma forma violência. Exatamente. Então, assim, se seu filho presenciou uma violência, primeira coisa, você não pode permitir que isso se repita. Você precisa. Vamos lutar pela restauração desse casamento, vamos, mas neste momento que ele não está tendo domínio próprio, que ele está te batendo, você precisa se afastar dessa pessoa, né? Você Sim, precisa se afastar desse homem. A primeira coisa que teu filho precisa ver depois de uma violência é que você não achou ela normal, que você se colocou contra aquilo, para ele entender que aquilo é errado, que aquilo não sim. foi certo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é se colocar contra, se afastar dessa pessoa, né? Até que ela seja restaurada e consiga voltar para o convívio familiar sem violências. E conversar com ele. Nenhum assunto, Tati, entre pais e filhos pode ser tabu. O teu filho não pode ter medo de te perguntar alguma coisa, de tocar em algum assunto com você. Isso acontece muito quando morre alguém na família, na separação. Nesses dois casos, geralmente os pais, eles evitam aquele assunto, eles não falam daquele assunto com a criança, e às vezes a criança está cheia de dúvida, mas ela tem medo de falar. Porque ninguém fala desse assunto aqui em casa. Ninguém toca nesse assunto. Então é Vira um tabu. importante falar. Quando você, por exemplo, quando um familiar morre, vira e mexe, você tocar no assunto, ai, lembra, filho, que o vovô adorava brincar disso com você? Ai, filho, hoje minha mãe sentiu uma saudade do vovô. Toque você no assunto para ele perceber que aquilo não é tabu. A mesma coisa na separação. Então, você fale do seu pai, entendeu? Fale, olha, filho, nossa, você tá jogando esse videogame? Nosso papai adorava jogar esse joguinho com você, né? Quando você for na casa dele, você quer levar para jogar com ele? Toca no assunto de uma forma natural, para ele perceber que ele pode falar sobre isso. Então, houve uma violência, converse com essa criança. Então, você viu que o papai empurrou a mamãe, né? Ele ficou nervoso e ele acabou fazendo isso. Isso é errado, não pode fazer isso. Por isso a mamãe pediu para ele uns dias lá na casa da vovó, até ele se acalmar, porque não é Perfeito. certo ele bater na mamãe.
Entendeu? Conversa, não deixa o assunto virar tabu. Deixa a criança perguntar, deixa a criança manifestar o sentimento dela, em tudo, né? Em todas as situações. É sempre bom deixar que a criança expresse aquilo que ela está sentindo. Pastora, tem última, prometo, que aqui do Vamos lá, Instagram. não, posso ficar. Como fazer quando o outro não quer dar amor ao filho? Complicado, Então, hein? eu atendi uma situação ano passado disso, e era uma situação parecida. O pai estava preso, né? E aí não tinha como ele visitar a criança e a mãe também não queria levar ele até lá. E aí ela veio me perguntar e tal, e eu falei para ela, falei, olha, você vai conversar com o teu filho, você vai falar, papai errou, papai cometeu um erro, ele fez uma coisa errada e ele vai precisar passar um tempo para ser corrigido, né? Para ele aprender, para ele ser corrigido, para ele não fazer novamente isso. Então a gente vai ficar um tempo sem ver o papai, mas se você quiser fazer um desenho ou escrever uma carta, eu envio para o papai. Então, nesse caso, o pai realmente não podia estar com o filho. No caso que o pai não quer estar com o filho, eu acho assim, o relacionamento do teu filho, Marcela, né, que perguntou, o relacionamento, Marcela, do teu filho com o pai dele, ele tem que ser construído filho e pai. Você não é responsável por esse relacionamento. Você é responsável pelo teu relacionamento com teu filho. Esse sim está nas tuas mãos. Então você vai investir na qualidade do teu relacionamento com teu filho, porque você não é responsável pelo relacionamento com o pai. Você não vai falar para ele: papai não quer te ver, o papai não te ama, o papai não quer vir te buscar. Você não vai dizer isso. Deixa que ele tire as conclusões dele. Deixa que ele perceba. Então, quando ele disser para você: mamãe, estou com saudade do papai, eu queria ver o papai, por que o papai não vem me visitar? Você vai falar: olha, filho, eu não sei. Você quer perguntar para ele? Vou colocar aqui o WhatsApp e você grava um áudio perguntando para ele. Você quer fazer isso? Olha, você quer escrever uma cartinha? Mamãe coloca no correio para você. E aí você pergunta na cartinha: por que faz tempo que você não vê o papai? Conta para ele que você está com saudade dele. A gente coloca no correio. Agora, a gente não tem como evitar que essa criança sofra. Se esse pai não responder essa cartinha, se esse pai continuar não vindo visitar, o que você vai fazer? Investir na qualidade do teu relacionamento com ele. De repente, aproximar ele de um tio, de um avô, para que ele tenha uma referência masculina, né? Sim. E todas as vezes que ele falar: por que papai não vem me visitar? Você vai responder: eu não sei, filho. Aí você teria que perguntar para ele. A mamãe não sabe. Mas eu tô aqui, eu te amo tanto. Vamos fazer uma massinha? Vamos assistir aquele desenho? Né? E é isso que você pode fazer pelo teu filho. Ai, pastora, que bom, viu? Obrigada. Nossa, que foram esclarecedoras essa live. Nossa, abriu a mente, a mim, inclusive, para muitas coisas. Não tem nem como agradecer. Muito obrigada pela presença. Eu sei que aqui entrou e saiu muita gente, mas essa live vai ser compartilhada e vai ser vista por outras pessoas. Tenho certeza que vai ser alcançar. Muitas pessoas que precisam ouvir vão assistir isso e tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Muito obrigada. Eu Ah, que espero bom. Eu fico muito feliz. contar com Obrigada pelo você para outras convite. lives. Vamos fazer uma sobre educação de filhos, né? De um modo geral, sem Ótimo, ser nesse contexto de ótimo. E, separação. inclusive, tem outras Porque eu acho perguntas. que para a restauração de um casamento isso é importante demais, né? Sim, sim. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Foi ótimo, ótimo mesmo. Obrigada, pastora. Até a próxima. Até, obrigada. Tchau. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, dá seu comentário, se inscreva no nosso canal também, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos também um grupo de estudos, o Instagram, tá bom? Tem para homens, mulheres. Vem com a gente.